Sejam muito bem-vindos ao Pod Classe A, lugar onde a gente compartilha sobre mercado, sobre grandes empresários, grandes histórias, grandes marcas, para te inspirar, para te ajudar, para trazer vários insights para você ter uma marca forte, influente e que vale muito no mercado. Hoje nós estamos aqui com o nosso queridíssimo Lincoln, convidado precioso pra gente, que vai trazer uma mentoria. Eu sempre falo, né, Bruno? Que não é um podcast, é uma mentoria, mas a gente finge, convida pro podcast, mas na verdade nós queremos uma mentoria, entende? E hoje nós estamos aqui com o Lincoln. Antes, deixa eu apresentar o meu queridíssimo aqui, Bruno Paiva, sócio da Vida dos Negócios. Já me apresentou, né? Estamos aqui junto, né? Eu e a G, desde os 15 anos a gente tá junto, desde os 18 anos empreendendo e mais uma vez aqui como co-host no podcast. E hoje eu tô muito feliz em receber o Lincoln. É um cara que a gente já conhece pessoalmente, que eu passei a admirar ainda mais depois que a gente se conheceu pessoalmente. E eu tô muito ansioso pra gente bater esse papo e trazer todos os insights. Vamos sugar aqui pra trazer todos os insights pro pessoal. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se abre a cabeça de alguém aí. Com certeza. Gente, deixa eu só ler um pedacinho da mini biografia do Lincoln. Gente, Lincoln Fraccari, que fala. Fraccari é especialista em negócios com a China e a Ásia, empresário, escritor, palestrante. E em 2019, ele se mudou para o Silício. 2009, né? Falei 2019, né? Que isso, 2009, meu filho. Aqui, ó. Mudou-se para o Vale do Silício, na China. E aí eu tava só esperando pra você ler a coisa. Shenzhen. Shenzhen já é difícil para falar para uma pessoa normal. Agora, o mineiro do interior é mais difícil ainda, tá, gente? Antes de ir para a China, Lincoln tinha uma empresa de consultoria no Brasil, trabalhou em uma multinacional espanhola no departamento de consultoria e inteligência. Seu primeiro emprego formal foi, sabe onde? No McDonald's, e também trabalhou como segurança de bar, dá para perceber pelo tamanho do homem, e professor de português na China. Em 2020, gente, o Lincoln retornou ao Brasil e fundou um grupo composto por mais de 20 empresas, com mais de 350 colaboradores, que é a China Link, né? E suas grandes inspirações são Napoleão Hill e Jack Welch. Jack Welch. E a sua frase favorita é: estar sem dinheiro é um estado temporário, ser pobre é algo eterno. Verdade. Forte, hein? Essa frase. Lincoln, muito prazer te receber aqui. Pelo seu currículo, a gente já vê que a nossa conversa vai ser muito boa. E vamos começar esse bate-papo aqui que a gente tá ansioso. Eu queria que você começasse contando um pouquinho, né? Como é que foi o seu início aí de jornada empreendedora? Hoje foi tinha até um cliente no escritório, ele falou, ele começou a falar com a gente, ele falou, pô, a gente também tem uma coisa em comum. Eu falei, o quê? Aí ele falou, também fui cobrador de lotação. Aí eu falei, porra, cara, que legal. Aí ele tá querendo ir pra China com a gente. Primeira experiência, sem ser jornada de herói, pra ficar um negócio chato, mas primeira experiência eu vendi gelinho, porque eu não vim de uma família rica, mas não era pobre que não tinha que comer. Era classe média. Nunca faltou nada do básico, mas se eu quisesse comprar um tênis ou uma roupa, eu tinha que arrumar algum caminho. Então, começava vendendo coisa, comecei a vender isso. E achei emprego muito rápido. Eu não tinha experiência para empreender, não tinha uma família que me dava um suporte intelectual nesse aspecto. E eu falei, poxa, então eu tenho que trabalhar. Minha mãe sempre foi muito trabalhadora, né? E eu peguei isso e falei, vou trabalhar também. Então eu fui bichinho de festa, que foi o pior. Nossa, eu odiava estar vestido de bichinho, sabe? Em buffet, nossa. Mas eu fazia. E aí depois fui cobrador de lotação, trabalhei em lan house, até que eu tive a idade para ser registrado, né? Na minha época era 16 anos. Aí eu fui... Hoje acho que hoje já passou para 18, não pode mais contratar só menor aprendiz com 16. Tá só melhorando. Aí... Trabalhei no McDonald's, depois eu fui pra... A gente fala assim, consultoria espanhola, mas era call center. Eu fui pra call center. Deixar a bio mais bonita. Mas eu fui pro call center e depois realmente fui para esse departamento. Eu fui promovido para supervisor de call center de vendas. E nesse período eu meio que abri a minha empresa porque eu fiz um curso de programação neurolinguística. Eu tive acesso a isso, que depois muito tempo depois, veio O Segredo. Napoleão Hill, o cara que pegou os direitos dele, a família deve estar, tem 800 livros, nem sabia, o cara nem escreveu tanto, devem estar dividindo o conteúdo dele, né? Mas a base dele é a PNL, é a programação neurolinguística, eles só fizeram de uma linguagem mais comercial. E quando eu aprendi isso, eu falei, caramba, poucas pessoas sabem. E eu falei assim, eu posso usar treinamentos de vendas para os vendedores ou para minha equipe, vamos falar assim, com base nisso. Então, a consultoria em si foi inicialmente para ensinar os outros a vender mais, mas era a venda presencial, né, do argumento de venda.
E aí como eu sabia de call center, começou assim, poxa, como que vocês vendem lá? Você não consegue me ajudar a implementar? E eu fiquei uma consultoria de vendas, só que naquela época, 2004, 3, 2004, a única maneira de vender mais era você pegar uma lista de algum lugar, fazer cold call e ligar para essas pessoas com um script determinado. Então eu ajudava a montar isso. Tipo, montar uma lista no Excel organizada, era a única ferramenta que tinha. O CRM era algo, né, de luxo. Não tinha. Então você tinha um Excel para tabular as informações, um fone para ligar e o que perguntar junto com a PNL era essa a consultoria. E na empresa de call center, eu fui promovido para o departamento de consultoria mesmo. Ali foi onde eu tive toda a base do suporte de uma multinacional, de me preparar para entender o que era BPO, Greenbelt, Black. Eu tive todo um processo de... A linguagem processual, que isso para mim foi a base de tudo que eu montei depois. Saí dessa empresa, ainda sem... Quando eu fui para esse departamento, eu tive que escolher se eu ia continuar com a minha consultoria ou trabalhar nessa empresa, né? Essa consultoria era externa ao seu trabalho? Era tipo minha, assim. Eu chamava Fracari Excelência Corporativa, né? Que a primeira empresa de todo mundo a gente chama com o próprio nome, né? Ou a sigla. Aí eu prestava esse serviço. Quando eu fui promovido, eu falei, não dá. Ou é um ou é outro. E depois desse tempo, eu fui pra uma empresa chinesa. Por quê? Porque eu atendia em determinada época nessa consultoria o cliente Itaú. Ela chamava TAI. A TAI foi uma divisão do Itaú na época que em 2003, 2004 teve o boom do crédito pessoal. Não tinha, então a gente estava vivendo numa época que não tinha internet difundida ainda, não tinha rede social, não tinha nem Orkut ainda nessa época. Então a maneira de vender era pegar áreas de alto movimento, centro de São Paulo, e era gente com uma camiseta específica da cor da marca te abordando, perguntando se você queria dinheiro. Então ficou um produto que todas as empresas tinham, das empresas financeiras, tinha uma empresa que estava explodindo em franquias para vender dinheiro. Estava sobrando dinheiro para o pessoal emprestar para gastar. Era essa a estratégia lá de crescimento país da época, né? E o Itaú tinha TAI. Uma vez por mês eu tinha uma reunião com o superintendente, vamos falar assim, da área, né? E em uma delas, ele gostou de mim. Ele me dava algumas dicas. E em uma dessas reuniões, ele falou assim, poxa, o que você tem que aprender é mandarim. E foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Era 2005. Muita gente acha que a China fala chinês, né? Então... mas aí ele falou já o termo técnico certo, né? E eu falei, o que é mandarim? Ele falou, mandarim é o que falam na China. A gente está em 2005. As previsões é que em 2015 a China seja maior que os Estados Unidos. Mudou essas previsões, mas falavam isso que em 2015 seria. E, poxa, se você estiver acompanhando o mercado e souber, eu acho que você vai estar à frente. E ele colocou uma sementinha. Caraca. Então, essa sementinha eu colocaria como ponto zero. Ele trabalhava na China, tinha alguma coisa assim? Ou... Não, era um executivo de mercado que estava antenado. Como alguém muito experiente no segmento, falaria para alguém, poxa, a China é legal. Caraca, e isso mudou toda a sua trajetória... só essa fala dele ali mudou toda a sua trajetória. Né? Eu costumo dizer que foram duas pessoas que mudaram totalmente o rumo assim, da minha vida. Essa foi uma, e uma dessas antes, até estava falando com ele esses dias. Hoje ele foi já vice-presidente da Latam, CEO de uma empresa de call center. Depois, hoje ele está na Swissport, que é uma empresa de administração de aeroportos, né? CEO também. E ele, na época, era um gerente sênior dessa empresa. Eu era supervisor de vendas, eu sempre fui analítico, sempre buscava tentar entender com números alguma coisa, talvez porque eu fiz Kumon, que é um negócio de matemática. Eu fiz muitos anos e eu sempre tentava associar matemática com alguma coisa, né? E ele chegou um dia visitando a operação, tipo andando, olhando a operação dele, que ele tinha várias, vamos falar assim, no guarda-chuva. Ele parou assim, viu umas planilhas diferentes e era eu mexendo. Ele falou, o que é isso aqui? Você faz engenharia? Aí eu olhei assim, nem sabia quem era, falei, não, eu faço administração. Ele, mas pra que serve isso? Eu comecei a explicar. Nesse momento ele gostou de mim e ele foi meu primeiro, vamos falar assim, mentor que me dava dicas e ele me ajudou a pular para essa área de consultoria, que ele viu potencial em mim. Então esse cara deu um empurrãozinho para ir para a área de consultoria e esse outro do Itaú deu um empurrãozinho para eu aprender chinês. E aprender chinês levou a entrar numa empresa chinesa no Brasil, começar a ter muito mais contato com a cultura, tentar ser transferido para a China,
Não deu certo, porque os caras falaram, pô, você tá aqui, o que você quer ir pra lá? Não tem sentido. E aí eu saí de lá e fui sozinho. E por que você quis ir pra China, assim, também? Porque tudo bem aprender, você tinha oportunidade aqui no Brasil, mas por que ir pra Eu tinha China? 23 anos, formado há um tempo, tinha um cargo legal, já não tava morando... Porque nessa empresa chinesa, na Huawei, eu fui transferido pra fora de São Paulo. Então eu já estava em outro lugar que não era meu, era um trabalho que eu tinha que ficar viajando, visitando, eu não tinha mais casa. Então você acaba perdendo o único vínculo que eu vejo da galera que ia pra China quando a gente levava os brasileiros pra lá. O principal era família. Uhum. Tipo, o cara que era muito apegado com alguém, seja tia, seja cachorro, seja casa, ele não conseguia desestabelecer o vínculo que ali poderia ser uma nova casa, né? Uhum. Como eu não tinha mais esse vínculo, foi muito fácil, vamos falar assim, pra mim ir pra lá e ficar, né? E como que você conseguiu, então, depois desse... não vou me enviar, como você tomou essa decisão? Não, agora eu vou me arriscar sozinho. Eu lembro certinho que, tipo, eu tinha um contato com a menina do visto, dentro da Huawei, que fazia visto pra quem ia pra lá. Falei, poxa, você não pode só colocar meu passaporte, eu pago as taxas lá no visto? Ela falou, posso, põe no bolo. E ela colocou no bolo, eu peguei um visto de 3 meses pra ir pra China. Eu saí da empresa dia 25 de agosto. Minha passagem de saída de São Paulo era 9 de setembro. Meu Deus. Então eu falei, isso é, mas quando a gente tinha mais, falei, que isso aí, bora! Aí foi o que eu fiz. Aí fui sair, foi. E Aí assim, eu achava que falava estudante? chinês. Ou era Era um de trabalhar? negócios. De negócio, legal. E aí eu fui. Então, nem há 3 meses, olha que o cara é louco, né? Aí eu fui achando que falava chinês. Eu cheguei lá, tinha um monte de chinês, eu falava, me comunicava. Uhum. Só que quando você é largado no país sozinho, não é a mesma coisa. Uhum. Tipo, você fala que talvez eu não fale tanto assim. Uhum. Porque querendo ou não, os chineses que estavam no Brasil, da Huawei, eram caras formados, com mestrado, já tinham morado fora. Então você fala, queria comer queijo, vamos pegar assim? A gente educado, talvez eu falar, claro, queijo, vou te ajudar. Agora, se esse cara for aqui na rua perguntar pro segurança, ele falar queijo, o cara vai rir. O que você tá falando? Olha que gringo, não sei o quê. O brasileiro é igualzinho nesse aspecto cultural com o chinês, né? E aí eu comecei a falar isso, falei, caramba, o que tá acontecendo? Ninguém tá me entendendo e tal. E aí demorou um tempo pra adaptar. Uhum. E com esse vício de negócios, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou vender fibra ótica, que é o que eu sabia. Comecei a caçar... aí eu sabia que tinha um lugar, uma rua que tinha eletrônicos. Uhum. Eu fui lá começar a ver o que tinha, começar a estudar. Não deu certo, não consegui... Não é que não deu certo, não conseguia dinheiro suficiente para pagar minhas contas, eu tive que arrumar bico. E aí que foi o de segurança, que eu fiquei uns 3 anos, né? de segurança foi lá. Foi na China. Meu Aqui Deus. eu não teria coragem no Brasil. Aqui é meio... Aí é meio E dúvida, 13, é assim. tranquilo ser segurança na China, embalada? Foi Olha, embalada ou foi... Foi embalada. Aham. Era só tipo quinta, sexta e sábado. Ah. E eu só podia resolver as brigas dos estrangeiros. Você Então não era eu e um podia. outro americano. Porque tinha muito estrangeiro naquela época. Era o bar dos estrangeiros. Sim. Os chineses cuidavam dos chineses. E quando tinha uma briga, não tinha como eles se comunicarem, os seguranças chineses, com os... Porque não falavam a mesma língua, né? Uhum. Falava, calma, para, o que tá acontecendo? Eles não conseguiam? E aí a briga escalava quando aí chamaram a gente. Eu diria que seria normal, mas não tinha momentos de tensão. Porque tem povo muito briguento, russo, E turco, acaba que não é o inglês, chinês, né? australiano. Uhum. Essa galera era meio... E como que complicado. você saiu desse momento e montou a China Link? Ou tem alguma coisa entre Tem esse caminho? tempo aí. A China Link sempre existiu de manhã, vamos falar assim, né? Começou comprando um computador. Eu fui pra China com mais ou menos uns... Depois que eu paguei a passagem, com uns 15 mil reais guardados, 18. Então eu tinha 18 mil reais pra... Era isso. A minha sorte foi, quando eu cheguei lá, o real valia 4 vezes o yuan. E o custo de comer na China era muito mais barato que o Brasil. Então vamos pegar uma conta... O último lugar que eu morei no Brasil antes de ir pra China era no Rio. Naquela época, o quilo no Rio era uns 30 reais a comida. 35. E eu sempre comi bem. Então eu comia 1 quilo de comida. Eu gastava 30 reais por refeição. Vamos falar assim, né? Pratos feitos eram mais baratos. Quando eu fui pra China, uma refeição chinesa custava 6 a 8 yuan. Como o real valia 4... Eu tô falando que uma refeição custava R$2 ou R$1,50. Então, o meu pouco dinheiro fez estender Rendeu muito a vida muito. que eu tinha. Eu tive mais tempo pra... Vamos falar assim, pra viver ali. Fora que o meu aluguel lá na China, eu lembro que eu pagava 420 yuan. 100 reais por 100 mês. reais. Caraca. Meu Deus. Então, tipo, era ruim. Era um lugar ruinzinho, era afastado. Eu morava em cima no mercado de legume, então tinha um Com monte de 23 bicho. anos se arriscando, você não Você não tá nem aí. É. Então ela sempre existiu de dia.
Só que, apesar de ter toda a experiência de multinacional, de saber alguma coisa, não tem nada a ver com empreender. Eu acho que a galera que tem mais dificuldade, às vezes, para empreender é o cara que trabalhou 20, 30 anos no lugar, ele sai para fazer um negócio. Vou começar a vender na internet, Esse cara, ele tem um baque muito grande. Porque ele deixa a segurança que ele tinha, o salário todo dia que ele tinha, o conforto, né, para ele se programar. E ele fala, cara, não consigo me programar para nada. Não tem fluxo. E agora? Então, esse foi o maior problema. E o segundo problema para essa galera, ele não sabe o básico do básico, né? Tipo, de contabilidade. Hoje em dia os skills são de e-commerce, mas naquela época, cara, como é que eu abro uma empresa? Como é que eu vendo? Como é que eu ligo? A minha sorte foi, eu sabia vender. E eu sabia, então quando eu cheguei lá, como que foi? O que eu falei? Caramba, tem um monte de produto, o que eu faço? Já sei. O que eu sabia fazer? Pegar uma lista, ligar e ofertar. Aí você começou a ligar pra gente no Brasil. Comprava crédito no Skype. E ligava. E assim, o que era difícil? Nas coisas mais idiotas era difícil, porque tipo, eu tinha cancelado conta no Brasil, pelo menos cartão, essas coisas, eu não tinha mais, eu fui meio como só com o débito. E na China, como não ia dar cartão de crédito pra mim, pra um estrangeiro, eu não conseguia. Então, às vezes, eu não conseguia nem pôr crédito no Skype, porque o Skype, o único jeito era... Então, tinha dificuldades tão bestas, mas eu pegava o Skype, aí eu digitava lá no Google, comprar fibra ótica São Paulo. E você começou com esse produto de fibra? Comecei com produto de telecom, que era o que estava mais fresco na minha cabeça. E também estava mais foi 2009. É o que estava mais em alta, né? Era o que estava chegando à rede, porque na RAL eu fui a primeira pessoa a fazer a ligação 3G. Na época de vídeo, que a gente brincou que tinha um bonequinho, que só os mais velhos não sabiam, que chamava G.I. Joe. O G.I. Joe era os comandos em ação, que era e eles se falavam de rádio, era um desenho na TV, só que eles tinham um rádio que eles se viam. Então essa tecnologia existia no desenho. A gente falou, caramba, é igual o G.I. Joe, a gente tá se ligando, não tinha o conceito de videocall. O celular mais moderno naquela época era o N95 da Nokia. Não sei nem se vocês vão lembrar qual que era, assim, era um celular de um tijolinho, assim, eu né? acho que eu lembro dele. Então era o primeiro. Então era toda a minha base de conhecimento, eu tentei achar esse produto. E aí o que eu fazia? Criei um método. Aí falei, vou tentar ver quem está vendendo na internet. E assim, tem distribuição de fibra. Já estava começando o patrocinador Google, ou os orgânicos, distribuidor de fibra, distribuidor de telecom, e eu ligava. Oi, eu queria falar com o departamento de compras, aí o cara atendia, e eu tinha uma mega entrada, porque eu falava, eu tô te ligando da China. O cara da China falava, da China mesmo, eu moro aqui, eu tô vendendo... Aí eu tinha uma ótima abertura, né? Porque o comprador, ele recebe tanta ligação, que ele ignora muita coisa. Essa ele prestava atenção. Aí ele falou, o que você quer? Aí eu tinha essa chance. Eu fui fazendo lista. E eu fui ganhando os pedidinhos. Esse é o resumo. Em paralelo, eu tinha um site que era antes do AliExpress, que vendia produto chinês. Ah, legal. Que era o Chinesan. Tinha um e-commerce, então. Você também já tinha um e-commerce. De uma maneira bem tosca, mas era. Então eu pegava amadora, mas... Eu escolhi os produtos no mercado dos eletrônicos. Aí eu comprei aquele negócio que é tudo branco, assim, que você coloca o produto para tirar foto. Peguei uma câmera emprestada, eu tirava foto dos produtos e fui aprendendo meio que... mexer um pouco no Photoshop, no anúncio, colocar, e eu vendia os produtos. À noite, que era Brasil, eu meio que respondia os clientes quando não era de segurança. De dia eu comprava e tentava fazer alguma coisa. Anúncio. O produto que mais vendeu na época foi um scanner de negativo de fotos. Então você pegava aqueles negativos dos filmes, colocava, ele gerava foto pro computador, né? Legal. Esse foi o produto que eu mais... Não sabia que existia isso. Best-seller. Mas foi tipo, vendi, sei lá, 300 peças. Falei, caramba, 100, tipo, estourei. Não pagava conta nenhuma o negócio. E aí, nesse paralelo entre a China Link e o e-commerce, o que despontou primeiro? Quando você deixou o e-commerce? Ou qual foi o ponto de virada? Eu acho que o e-commerce eu fechei pelo assim? trabalho. Porque eu falava, eu ganho $20 por pedido e eu mó trabalho, cara. Tipo, tem que embalar eu mesmo toda hora. Aí eu ia um cara no telecom, ou alguns clientes do e-commerce. Cara, eu tô comprando 2 peças, não pode vender 20, não? Isso fazia muito mais sentido. Era o mesmo trabalho, embalava uma só vez e eu ganhava de uma vez só. E aí começou, você não tem 100? Como é que manda maior? Como é que tal? Então você começou, só pra contextualizar, enviando, não era containers para os clientes aqui, eram pedidos maiores. Porque não era tão fiscalizado. Na verdade, não era quase nada, né? Era fácil para entrar no país. Antes do AliExpress, que popularizou tudo, que teve congestionamento lá em Curitiba, que depois recentemente veio a taxa das blusinhas, não tinha, né? Você mandava, chegava. Sim. Não tinha tantos envios, não tinha site para enviar, não tinha de onde você comprar.
Entendi. E aí a galera recebia, na verdade, essa era a época de ouro pra quem trabalhava com, acho que quem soube ganhar dinheiro no e-commerce, que você comprava um produto sem pagar imposto nenhum, dividia em 10 CPFs e fazia o que você queria. Você tinha preço melhor que de qualquer pessoa, né? E você ficou quanto tempo fazendo isso, assim, esse trâmite de ligar e tudo, oferecer o produto? Olha, eu acho que essa fase, vamos falar assim, demorou 1 ano ligando. E eu falei assim, como que eu vou escalar agora? Tem algumas maneiras de escalar. Eu não tinha dinheiro para pagar alguém. Para não falar que não, eu tinha contratado uma chinesa. Eu acho que esse foi o segredo do crescimento. E eu até vi um vídeo do... Cara, me esqueci o nome do... eu vou falar velho da van, mas eu esqueci como é o nome dele mesmo? Luciano. O Luciano Hang. Eu vi um vídeo dele falando e ele colocou no final a mesma frase que eu costumo martelar, e não é só eu, não é frase minha, né? Mas é empresa rica do no pobre. Então, a minha sorte foi que eu separei muito bem que o meu salário e o meu ganho só era esse de segurança e da aula. Tudo que a empresa ganhasse era 100% da empresa. E aí eu falava, caramba, sobrou aqui $1.000, o que eu vou fazer? Poxa, o meu primeiro escritório tinha, acho que 1,5 metro quadrado. Não cabia 2 mesas. Aí eu falei, poxa, talvez eu vou pegar... Era um cowork que você fazia... Você podia pegar cowork, mas não tinha o conceito de todo mundo trabalhando junto ainda. Você alugava uma sala dentro da sala grande. Né? E aí tinha sala de 1,5 metro para uma pessoa, para 2, para 3, para 5. Eu falei, puxa, eu vou pegar essa sala de dois lugares. Não tinha quebra de contrato, porque era um upgrade dentro do lugar. E eu falei, com esse upgrade, poxa, eu só vou ter que pagar aluguel daqui 30 dias. Quando mudar o salário do chinês daqui 30 dias, beleza, é isso que eu vou fazer. E esse chinês, ele fica cotando os produtos enquanto eu falo com o cliente. Então foi a primeira pessoa. Vamos falar assim, o primeiro passo. Eu já tinha uma pessoa, era a Jane, era uma chinesa. E depois eu falei, não consigo falar mais com o cliente. Tem um gargalo. E isso era mais ou menos já 2011, então já tinha passado um tempinho. E eu chamei tinha o Felipe. O Felipe, ele tava na China na época, brasileiro. E eu falei, cara, você não quer vir me ajudar? Tem uma fórmula que eu achei que dá pra gente ganhar dinheiro. Aí ele falou, mas como é que é? Aí eu falei, olha, não tem dinheiro pra te pagar, não tem salário, eu não tô ganhando nada também, mas o que dá pra fazer é, eu te dou 10% da empresa e depois você me paga quando a empresa der dinheiro. E aí ele falou, cara, não. Tipo, que proposta nada mais a ver, que indecente. bosta. Mas eu fiquei uns 3 meses caçando ele. E ele meio que tava meio que sem um propósito grande. E ele viu que tava dando certo. Eu, ao mesmo tempo, fiz essa proposta para algumas pessoas, né? Ninguém aceitou, mas ele tava mais propenso ali. Quem aceitou foi um outro maluco, um italiano. Então eu vendi coisa pra Itália nesse mesmo modelo. Eu dei 10% da empresa para ele. Ele pagaria depois. E eu falei, cara, o Ricardo, ele conhecia esse Ricardo, que é o italiano. Também já topou. Usou ele de prova, né? Cara, ele entrou, tá dando, não é melhor? Aí ele começou assim e tal, ele começou a repensar e foi. Então eu lembro que assim, eu falei assim, não, então vamos definir um salário. Porque eu acho que por mais que eu acabei de falar empresa rica, dono pobre, para os novos empreendedores, o que eles têm que fazer sempre é se definir um prolabore, nem que seja de R$500. Também acho, desde o início. Porra, mas eu vou trabalhar 10 horas por dia, vou ganhar R$500. Tem que ter R$500. Trabalhar de graça não tem sentido. foda. Você tem que se remunerar. Primeiro, né? Poxa, mas R$500 não paga minhas contas. Aí um outro problema que você tem que se virar, mas você tem que ter um prolabore, né? Então eu falei assim, olha, nosso prolabore vai ser 1.000 yuan, R$250. Aí ele falou, porra... Dinheiro. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, de 2 em 2 meses, a gente aumenta 1.000 yuan, até chegar depois de 1 ano, vai estar 5. E aí a gente tem que se virar com 5. Aí foi quando ele topou e meio que a gente começou a escalar nessa... Vamos falar assim, nessa mesma fórmula. Ele ligava para mais empresas, eu ligava para outras, a gente já sabia como vender. E foi ganhando 2, ganhando 3. Porque exatamente, vamos falar, um copiar e colar do que eu fazia naquela consultoria de call center. Foi a mesma coisa, não tinha internet. Sim. Aí começou a chegar, podia usar na China ainda Facebook. Tinha o Orkut, que eu já tinha um cadastro, eu sou brasileiro na China, o que vocês precisarem, eu ficava postando. E saiu o Facebook, começou a explodir. Grupos. E na época você podia criar uma empresa, só que ninguém dava moral pra empresa ainda. O pessoal viu o Facebook como um negócio, e eu acreditei. Eu criei um perfil da empresa, ficava postando coisas da China. E aí tinha um amigo meu que ele trabalhava com e-commerce, ele falou assim, cara, eu vendo camisa de basquete. E ele falava assim, o segredo é fazer Google orgânico. Então, para você fazer Google orgânico, você vai aparecer, você não vai ter custo de ads. E eu falei, como é que funciona isso? Você tem que fazer blog, com post, com hiperlink para não sei o quê.
E eu estudei isso e comecei SEO. toda semana a escrever SEO, que não existia isso. Aham. E comecei a fazer SEO, e o que eu escrevia no blog, eu colocava o link no Facebook, eu tinha aberto um site /blog, então ficava tudo indexado dentro. Mesmo domínio, mais E autoridade. comecei a crescer. Aí eu conheci um búlgaro maluco, que você pagava $100, ele te comprava backlinks de outros lugares para Aham. ranquear, e Meu começou a aparecer. Então essa foi Crescendo assim, eu tudo. peguei 2 inícios, vamos falar assim, o início das cold calls, ligando, que eu trouxe experiência, e essa, nossa, o Sim, blog, da internet, né? eu peguei orgânico. Eu comecei a fazer, acreditar no Facebook Empresas, acho que do meu segmento fui o primeiro. Uhum. Sim. Tanto é que tinha uns brasileiros na comunidade de brasileiros, e eu tive um atrito com eles bem no começo, porque eu comecei a ficar famoso, vamos falar assim, mas não era famoso. Eu lembro que um cara ficou muito bravo comigo, que a gente tinha escritório nesse mesmo cowork, ele me chamou pra, cara, a gente vai conversar muito sério. Eu falei, o que foi? Ele falou, você pegou algum cartão na minha mesa e ofertou seus produtos e tal? Eu falei, não, cara, você tá louco? Pô, cara, não tem como. Como que esse cara conhece a sua empresa? Ué? Pra você ver como quadrado eram as pessoas ainda, né? Aham. Eu falei, não, Nossa. cara, é que eu tô no Facebook, postei lá, tô postando coisa. Ele falou, não sei. E mesmo assim, ele ainda depois, talvez ele percebeu, mas ficou um clima que ele não conseguiu entender como alguém poderia me conhecer, né? E ele era como se fosse o pai dele, era aqueles representantes na Santa Efigênia, que tava lá há 20 anos vendendo produto, Já tinha mandou um o filho pra renome, China, vai lá poder pra China fazer comprar e trâmite. fazer as coisas aí. Ele era esse cara. E um cliente dele veio me procurar. Ele não comprou de mim, mas Aham. ele perguntou, né? Quem que é essa China Link? Aham. E ele falou, a única alternativa na cabeça é você pegou um cartão e mandou mensagem pra ele. Caraca, que loucura. E até então, ainda nesse momento, vocês enviavam pequenas remessas pro Brasil. Era sempre coisas O que é mais- um mito, vamos falando um pouquinho de importação, o que é um mito é você precisa comprar um container. esse pra É mim um já mito. tá assim. Mito. Você pode Legal. comprar o que você quiser, só que tem uma pegadinha. Não significa que tudo vai dar preço comprando o que você quiser. Então você podia comprar 2 copos, só que esse copo vai ficar bem caro. Só que não te limita. Só que existem certos produtos, por exemplo, uma máquina maior ou algumas caixas que você subalugava um container que compensavam mesmo assim. Tipo, não era um container todo, mas não era meio container, era um quarto. Então não era tão pouco, mas não era muito. Só que quando a gente fala um quarto de container, dá pra pegar mais ou menos essa metade dessa mesa. Aham. É muita Do- coisa. Pouco, né? Não, eu acho pouco. É Tipo pouco. assim, pensa só. Dependendo do tamanho do produto. Tem são aqui 10 caixas de produto. Tipo pode assim, ser. é muito, depende do ponto de vista, mas 10 caixas é vendável em um Sim. determinado período. Não é algo que vai, nossa, um estoque gigante. Então as pessoas compravam assim. Nessa época eu já mandava então um pouquinho mais do que 2 peças. Entendi. Eu tava saindo desse esquema, porque era Aham. ruim. Muito trabalho pra pouco resultado, né? Essa Você ideia. foi focando no bom cliente ali, né? Que é aquele que compra mais, trabalha o mesmo operacional e faz Na mais dinheiro. época, a cadeia, eu costumo falar a frase que eu falo em todas as. E agora a galera falando isso, né? Então pegou. Que eu tava falando no ano passado, eu falava que o maior concorrente das empresas, do e-commerce, do online, é o fornecedor deles. É. Uhum. E eu falava que iria ser, Todo agora eu mundo mudei. atacarejo. Agora eu mudei, eu falei, agora é. Né? Não existia uma cadeia de fornecimento muito bem definida no passado. E O importador. respeitada, né? Não tinha como quebrar. Né? Então, tipo assim, o importador parava aqui, o distribuidor, o varejo. E o online tinha que comprar do distribuidor ou do varejo, Às não vezes tinha varejo escolha. pra começar. Porque o distribuidor ia falar, não, você não consegue comprar tudo isso aqui? Não consegue? Então, não Você consigo vê que a vender, não. pandemia contribuiu muito pra isso acontecer? Porque aí o fornecedor, tipo, preciso me balançar. Vou pro digital vender também. Vou vender pro consumidor final. Eu acho que assim, para todos. Só para os caras menos inteligentes, que não foi a época que mais cresceram, assim, como referência. Eu não diria, o e-commerce impulsionou tudo. Só Você que sentiu algum impacto, assim, nas empresas? nos primeiros 2 meses. Uhum. Então, eu acho que no Brasil, quando a gente fechou mesmo, foi março. Foi. Março. Porque fevereiro estourou na China. Eu cheguei no Brasil em janeiro, dezembro, janeiro. Foi Fevereiro a sua estourou na vinda China. pra cá? É. Ah, e não só- não dava só- pra saber que ia ter, né? Você não sabia, veio você pra veio. Nem sabia. morar aqui Vim, já. eu já tava programado. E só antes de você responder essa questão da pandemia, por que você decidiu vir pro Brasil também? Eu decidi vir porque a China ela começou, de tempos em tempos, eles são meio gafanhoto. Eles vão usar o melhor recurso que eles conseguem e depois eles falam, não preciso mais. Eles não são muito... as políticas que eles definem não são, às vezes, muito amigáveis para pro longo prazo em algumas coisas. E o estrangeiro foi assim. Eles falaram, meu, a gente precisa de estrangeiro aqui. Uhum. A fábrica, a gente precisa do estrangeiro, mostrar para a China que aqui é mostrar para o mundo que aqui é o futuro. Essa galera vai comprar, vai enviar para o país deles, deixa todo mundo entrar. Uhum.
Então lembra que eu falei que fui com 3 meses de visto. Quando acabou meu visto, nada mais do que eu fiz, eu fui para Hong Kong. Shenzhen, Hong Kong é separado por nada, é terra, você só atravessa uma fronteira, você sai da China mesmo, carimbo, entra em Hong Kong, carimbo, e fazia o processo de volta. Mais 3 meses? Peguei mais 3 meses. O meu segundo visto depois desse foi de 6 meses. Legal. E era uma preocupação no começo, porque eu abri a empresa na China mesmo em 2011. Antes eu tinha aberto em Hong Kong, que é o primeiro gatilho que os estrangeiros abrem, que é muito mais fácil. Quando eu abri na China, ficou um pouco mais fácil para eu ter o meu próprio visto de negócios, né? Legal. Não foi nem depois que foi para trabalho, porque negócio era mais fácil, era a mesma coisa e te dava, tipo assim, 1 ano na hora. O de trabalho você ia ter que fazer um super processo, voltar para o Brasil, fazer não sei o quê, voltar para cá. E a primeira vez que eu fui, eu só consegui voltar para o Brasil não foi nem de férias, foi quando a gente abriu um escritóriozinho em Santos. Foi em agosto de 2015. Então eu fiquei de 2009 Até a 2015 sem voltar, pisar no porque eu não tinha Brasil. dinheiro. Pô, como que eu vou gastar 20 mil reais pra voltar? Não tinha como, eu gastava esse dinheiro lá, né? Mas eu decidi voltar porque essas políticas foram apertando pro estrangeiro e pegou uma que um monte de executivo saiu de lá. Depois eles mudaram e flexibilizaram. Mas foi assim, se você ficar 185 dias mais acho que é 182, metade de um ano, mais você tem que declarar seu imposto como cidadão chinês. Como os Estados Unidos faz, tem que ficar lá 6 meses, eles queriam copiar essa prática. Só que eu falei, tá bom, nos Estados Unidos você tem os benefícios se ficar lá, né? Você declara. Eu falei, eu vou ter facilidade pro visto chinês? Não. Tá. Eu tenho acesso ao Housing Fund, que você desconta uma parte do salário, que você paga de imposto lá, e você usa isso para financiar como se fosse um FGTS para comprar imóvel lá. Falei, eu vou ter acesso a isso? Não. Eu vou ter rebate do imposto de renda quando eu declarar aqui, eu recebo, porque os chineses recebem algumas coisas? Não. Eu posso, de repente, com esse pacote, ter uma aposentadoria de previdência, ou você pelo menos me devolver isso depois? Não. Eu falei, amigão, então beleza. Não vou, E aí eu decidi realmente fazer o plano. Isso foi em 2019. Quando eles anunciaram. Aí eu falei assim, 2019 eu vazo. Aí esperou o final do ano. Eu voltei no final de 2019, comecinho de 20. Pra 20. Legal. Aí eu voltei mesmo. Foi bem... já na pandemia, né? Chegou a pandemia. E a China E a pessoa, nossa, você que trouxe a pandemia. Eu vi isso todo mundo, né? Porque, tipo... mas... A Nossa, pandemia... foi paciente caso 1, gente. E se pensar assim, a pandemia, ela estourou na China outubro, novembro. Foi muito antes. Outubro já era Canton Fair. É a época que tinha mais estrangeiro lá. A gente proliferou isso pro mundo todo. Exato. Foi indo. Então já tava muito atrás, assim. Já tava... Quando a gente percebeu, já tava... E como que foi pros negócios da China Link esse período? Olha, os primeiros 2 meses foram... Eu lembro que eu tinha um evento no Rio. 200 pessoas vendidas no presencial. Da China Link, o evento? Da China Link, que a gente fazia um evento a cada 3 meses de importação. A gente faz ainda hoje. Hoje a dinâmica de eventos mudou. Antes a gente colocava 200, 300 pessoas. Agora é um pouco mais de 50, 70. Não dá mais para ter 300. Tem muita gente fazendo a mesma coisa, vamos falar assim. Pelo menos no meu perfil de cliente, no meu mercado. E a gente estava no Rio de Janeiro nesse evento. Eu fui para lá domingo. O evento era na terça. Começou um buchicho, tal, o que ia acontecer no domingo, tal. Segunda-feira saiu uma nota oficial que todos os eventos estariam cancelados, já eram recomendados a ser cancelados. A gente tinha feito com a FEComércio do Rio de Janeiro, então a FEComércio, o governo, falou, esquece, tá fechado. Mandei a nota, o hotel falou, você tem que sair em 1 semana. Tipo apocalipse, né? Ia cair um meteoro, né? Exato. Falei, caralho, mano. Tá bom. Doido. Então, terça-feira eu soube que não tinha mais evento. Eu tentei fazer o que... Aí eu lembro que eu fiz um vídeo na praia, indignado, assim. Eu falei, as pessoas estão falando pra fechar. E foi o meu primeiro vídeo. É até polêmico, não sei o que vocês pensam. Mas eu fui totalmente contra o fechamento. Totalmente contra. E eu gravei um vídeo falando, não é possível que vocês não estão vendo que tem algo errado. Não é pra ser feito assim. Como é que vai não sei o que tal. E foi um primeiro vídeo viral que eu tive. Porque eu nunca fui muito viral, né? Vamos falar assim, não é mesmo? O conteúdo era chato de importação. E aí esse estourou.
Porque um monte de gente falou assim, caramba, como é que é verdade, cara? Aí eu comecei Abriu a entender o que era uma visão, hate. Porque eu tava gravando da praia do Rio. Eu tinha Aham. saído daí, sentado assim na praia e falando, meu... Aí, tipo, tinha um lado, olha, o que esse playboy na Copacabana tá falando? E o outro falando, meu, não tem nada a ver, tá Faz certo. Tá certo. Aham. E aí eu fui... Nesse dia que eu gravei o vídeo, peguei o carro, fui de madrugada, voltei pra Santos no outro dia, porque eu só tinha que voltar na... O voo era pra sábado, que era quando a gente teria feito todas as visitas comerciais. Um vendedor ficou lá tentando fazer visita, que ninguém queria mais receber ele. Uhum. Quase ficou preso lá, que todos os voos me queriam parar Cancelar voo também. um negócio assim. E eu fui de carro, cheguei, e eu lembro que a gente tinha 30 pessoas nessa época, né? Vamos falar assim na empresa. Eu sentei, escolhi 15 e eu desliguei. Uhum. Por quê? Porque em 2000, e assim, aí eu lembro que eu fiquei, tipo, demiti chorando a galera, porque eu falei que eu prometo que ia contratar quando fosse. Uhum. Mas em 2014, quando teve a crise o meu maior erro, como, vamos falar assim, que eu vejo como nas minhas decisões, foi em 2014, na crise da Dilma II, quando ela voltou, todo mundo parou de importar. Porque o dólar estourou, não tinha mais... Todo mundo falou, não, calma, blum, crise. Foi a super crise que deu. Uhum. Tanto que o preço do frete é oferta e demanda. Sim. Na época do Covid, o frete chegou a bater $20 mil. Na época da Dilma, 2014, zero. Eles queriam tirar container, era de graça. Não, frete pega o container, só pega o container. Caralho. Porque não tem como o navio voltar a se levar container para onde ele quer. Ele depende do comércio para Uhum. devolver containers para um lugar. Quanto mais está sobrando esses equipamentos, os containers de um lugar, mais barato fica essa rota. Uhum. Eles precisavam tirar containers nessa rota para o Dessa Brasil rota. e não tinha o que fazer. Então era zero o frete. Caraca. Ninguém comprava, mesmo com frete zero. Medo. E o que eu fiz em 2014? Eu falei, não, somos uma família. Tinha umas 10 pessoas, assim, né? Tinha brasileiros lá, tudo. Estamos todos juntos, vamos seguir, isso aí não é nada. Passa um mês, passa 2, passa 3, passa segurando, né? 4, aí acabou meu dinheiro, Uhum. eu tive que pagar as pessoas e aí eu quase quebrei. Realmente foi assim, Uhum. Você acho que o maior aprendeu aperto. rápido com o erro ali, né? Porque aí, quando surgiu a crise, você já... Opa. Eu lembro que o maior aperto foi tipo fevereiro, que acho que foi o último mês, assim, que tipo, eu tinha decidido desligar todo mundo, mas eu tinha que pagar todo mundo, e era 28 de fevereiro. Isso Eu lembro- na Lá Covid. na China, nessa época, não, na época na Dilma. na Dilma. 2014. Uhum. E era 27 de fevereiro, eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu falei, cara, eu nunca atrasei ninguém. E agora? Aí que você fica naquela sua solidão interna, que você não pode falar pra ninguém, pra quem que você vai falar o que você tá passando. Exato. Deprê sozinho. Dia 27, à noite, né? Eu lembro que o empresário falou, cara, eu preciso fazer um outro pedido novo aqui. E eu já vou... Eu falei, caramba, Salvou um cara. mês. Caiu do Blup, céu. caiu o dinheiro, tipo, foi muito, Aham. assim. Aí salvou, consegui pagar todo mundo e as coisas começaram a melhorar. Como eu sabia desse erro, eu demiti metade do quadro e falei, vamos ver o que vai dar, mas eu não posso ficar com o barco pesado. Uhum. Liberei isso e começou o pior mês, vamos falar assim, foi no mês seguinte, em março, abril. Abriu. Né? Abril, tipo... Eu não Muito- lembro com quanto a gente muito vendia medo. na época, 2020, talvez a gente faturava 150 mil por mês. Uhum. Tipo, 150, 200. Faturou 30. Uhum. Que é o Então, mês tipo, não pagou nem... estourou, né? Não pagava nada. Falei, caramba, e agora? Aí a gente começou a se reinventar. A gente começou a falar, mudaram a política para trazer máscara. Vamos trazer máscara. Então a gente mudou nossos ads para trazer máscara, importe máscara para ganhar dinheiro, Uhum. importe Caramba. álcool. Aí o produto do Estourado. momento Pegou a era álcool em crise. gel. Uhum. Álcool em gel era o produto que todo mundo precisava importar e acabou o estoque de tudo. Uhum. Não conseguiam mais fabricar no Brasil por um motivo. Você precisava de uma substância que chamava Carbopol, que nada mais é o negócio que deixa o álcool líquido gelzinho. Uhum. Então, quando você põe o álcool com isso, ele virava o gel. Não tinha essa É substância. importado? É. Ah. E aí eu comecei a falar, preciso trazer isso. E a gente Uhum. começou a fazer importe isso, traga tal, revenda, respirador, não sei. E eu foquei nos produtos Covid. Por 6 meses a gente sobreviveu de produtos Covid. Mas não deu um boom? Teste. Teste de Teste Covid. O Mas teste não rápido. deu um boom nessa época? Ou ainda ficou devagar ainda? Até o governo liberar o auxílio emergencial para todo mundo, Ah, tá. ficou ruim. Uhum. Quando o governo falou assim, a gente vai liberar, estamos programando, começou a aquecer. Quando o dinheiro entrou em todo mundo, explodiu. Blau. Explodiu. Porque o e-commerce foi assim também. A gente ficou um mês Exato. bem ruim, né? Foi. Depois, no segundo ou no terceiro, já entrou o auxílio e estourou também. Aí foi muito dinheiro, assim, Dinheiro na mão do injetado. povo, né? Muito. Economia. A estratégia deles de... Ele fala muito disso. Eu já fui em algumas palestras dele, até tem um curso que eu fiz com ele, com o Paulo Guedes, e ele fala que ele é diferente de tudo que foi feito antes. O banco não foi liberado para os créditos, não era para as grandes empresas aqui. Foi feito para os pequenos. E essa que foi feita, foi a diferença total.
Já vamos aproveitar que a gente está falando de importação. O que uma empresa precisa hoje? Acho que foi até uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Lincoln quando eu conheci ele. O que uma empresa precisa hoje para fazer uma importação? Tá vendendo bem, ela tem que já estar no mercado. Tipo, a galera que fala assim, pô, tô pensando em abrir um negócio e eu vi que a China é barata, então eu vou abrir uma loja e quero importar da China. Dá pra fazer? Não. Porque aí que o cara se ferra, né? Porque ele pega o dinheiro dele, deixa imobilizado em estoque, não consegue vender, não tem capital de giro, quebra. Então o principal, assim, mas ninguém vai falar dessa maneira. O pessoal vai falar assim, qualquer empresa pode importar. É verdade, qualquer empresa. Tem um CNPJ, você tira o radar, que é fácil tirar também hoje em dia, para você comprar $50 mil no semestre, qualquer um tira. Até a empresa que acabou de abrir consegue pegar esse daí. E aí você traz o produto. Só que eu diria que uma empresa ela precisa estar bem consciente do fluxo de vendas dela e escolher. No modelo ABC, assim, vamos falar assim, na curva ABC, o que eu vou escolher? Puxa, esse produto vende muito. Deixa eu estudar se eu importasse. Estudar, não estou falando importar. Deixa eu estudar. Se eu trouxesse esse produto, quanto ia custar? Caramba, eu vou economizar isso daqui. Mas eu vou ter que pôr esse dinheiro na frente, esperar, não sei. Aí analise o próximo produto. Esse produto eu sempre tenho ruptura de estoque. Sempre o importador falta, eu tenho que desabilitar o anúncio, ou tem que, às vezes eu vendo, às vezes eu não vendo, cor acaba. E se eu tiver esse produto? Pô, se eu importar esse produto, esse aqui compensa. Legal. Então, às vezes, não é só no preço, tá nesse produto que você não tem controle. Terceiro motivo, o cara fala assim, puxa, e se eu colocar minha marca e sair da guerra do preço do produto com o chinês, do e-commerce? E aí ele vai, coloca a marca dele, e pra mim esse é o segredo da importação. Legal. O futuro é marca própria pra mim. E vocês ajudam o pessoal a tomar essa decisão, fazer esse estudo de mercado, a China Link? O que a gente direciona e dá uns toques são alguns produtos potenciais Legal. que o cliente pode escolher, vamos falar assim, que é a empresa. Mas as taxas de sucesso, as maiores taxas são quem alguém já tem um produto para escolher. Como a gente lida só com PME, algumas das empresas se frustram, por exemplo, porque elas esperam que vai reduzir um valor. Nossa, eu pago 10 e vai chegar a 2, né? E não é isso mais. A importação... Legal. É bom você falar isso, né? Mas tem esse mito, isso. assim, né? Tipo... É pra quem tá escalando, né, então, né? Quem ganha dinheiro na importação é marca própria. Né? Marca própria. Porque vamos pensar assim, o pessoal que vai pra feira de Cantão lá, na fase de vestuário, tem calçados. É um exemplo, mas esse é o que impacta mais. Calçados não dá para importar no Brasil, porque tem uma medida protetiva para dar força para Nova Serrana em Minas Gerais, Franca em São Paulo, Novo Hamburgo, Sobral. Tem esses polos das indústrias que, se realmente não tivesse isso, quebrariam. Vamos falar assim, né? Não dá para trazer, inviabiliza totalmente. Só que quem que consegue importar? Qual tênis que ainda está presente quase no pé de todo mundo, em lojas, vai importar? Nike, Adidas, Under Armour. Aí você pega assim um tênis que é lá nessas feiras, não é a Nike, porque é a fábrica, né? Mas é um tênis igual a Nike. Sim. Você fala, esse é um Nike igual aquele lá, que tem espuma e tal. Quanto é isso aqui? $4,50. Aí você fala, não. Aí você fala, peraí, deixa eu pegar um mais complexo, com tantas molas e tal. E esse aqui? $5,20. Então, o custo, às vezes, de algumas coisas é barato. Só que aí você fala, então eu vou importar tênis. Ninguém vai comprar seu tênis, por mais que você pague. O que o pessoal quer é Nike. Então, o segredo tá na marca, na importação. Essa né? marca, né? Não tá tanto criar em si no... desejo, e aí sim você traz esse produto de Por isso que eu vejo que uma estratégia bem legal que as pessoas têm feito são as DNVBs, que o pessoal lá escolhe um produto, vamos pegar Minimals, escolheu a camiseta, trouxe lá só a camiseta, aí depois pegou aquela Rumi, que é toalha e trouxe. Porque o marketing é focado nisso, você começa a criar uma marca famosa, de tanto tráfego, já que é a sua única maneira de adquirir cliente, você começa a se tornar uma referência naquele produto, né? Sim. Muito. Tipo, pô, a toalha é essa marca aqui. Nossa, eu sei, elas são boas. E, elas só compram e vendem, né? E do lado do Pixel também ele fica mais inteligente para trazer o cliente, Exato. né? Que é o comportamento semelhante. E esse conceito de que se o cara usar a China porque vai pegar um outro exemplo. Tem um cara que ele foi lá trazer smartwatch. Ele pegou uns diferentes, mais robustos, meio que para esporte, performance. É um smartwatch que é o mesmo preço. Tipo, vamos pegar um smartwatch normal, $15. Melhor processamento absurdo, 18. Tipo, não tem muito que aumenta. É o custo de produção, né? Sim. E aí você pega isso, quanto é que ele vende? R$1.500 no Brasil.
Como? Porque ele tem uma Brand. marca, Uhum. porque ele tem um ads ferrado, o criativo dele é animal. Você fala, meu, olha isso, radical, quero. R$1.500 o smartwatch, justo. Apple Watch é 5, é 3, dependendo do modelo, tá bom. Pum. Ele trabalha todo esse 360 da marca, né? E aí Esse você é o consegue... que está mais sério, que dá mais certo é Legal, esse. bom trazer Aumenta essa a visão. margem, né? E o que você vê, assim, que as pessoas... A gente tá ouvindo muito esse debate das tarifas, né, do Trump. Isso impactou alguma coisa pra vocês, pra esse consumidor final? Melhorou, Melhorou? tá a mesma coisa. Pro você vê? conceito, hoje, com o governo que a gente tem, eles pensam um pouco com a política chinesa. Indiretamente, eles têm uma ideologia parecida. Sim. Então a gente começou a ser favorecido em algumas coisas. Exemplo, a gente ganhou mais aportes de investimentos chineses para os próximos anos em alguns segmentos. A gente conseguiu benefícios de... O visto, né? Eu vi que você O visto postou. recentemente agora brasileiro vai ter 30 dias de isenção, não dá para saber por quanto tempo, mas vai ter. Isso é governos quando eles têm, vamos falar assim, ideologia parecida. A guerra em si é Estados Unidos e China. Por quê? Porque teve um vazamento de indústria dos Estados Unidos para fora, para a Ásia. A política deles é muito boa para você investir. Se você quiser investir em alguma coisa e não se preocupar em tirar o seu dinheiro da China, porque você não consegue tirar, né? Colocou lá já colocou, montou uma indústria, é muito bom, não tem outro lugar que você vai conseguir tanto resultado assim. Legal. Só que qual que é o porém que tem tantas... É importante entender o outro lado. Não é só que o Trump está sendo injusto. Tem muitas indústrias na China que recebem subsídio do governo chinês. E quando você recebe subsídio de alguém, você trabalha no vermelho. E se você trabalhar propositalmente dando prejuízo, o seu preço de venda tá errado. Uhum. É uma competição desleal. Desleal. É isso que ele martela. Ele fala, sua competição tá desleal. Não é justo. E aí tem esse fator, e tem o fator também geopolítico, que está entrando muito carro elétrico chinês. É uma estratégia que a China quer mostrar para o mundo, que olha, eu sou uma superpotência, olha o produto que eu faço. Eles conseguiram fazer isso no Brasil, Sim. porque eles têm uma parceria forte com o governo atual. Governo. Então a BYD tá vindo muito forte, tem Tá carro abrindo uma em infinito, Moema ali, condições, você tá... pegou ela O que, na Uma Bandeirantes BYD. ali, uma BYD. abriu, então, eles vão abrindo abrir agora. muito, porque tem estoque Gigante a infinito. loja. Não é nem questão de dar lucro. É impossível dar Impossível. lucro porque não tá vendendo tanto. Não tem como. A operação deve estar dezenas de milhões de prejuízo. Só que é irrelevante, porque existe um subsídio por trás. E aí você fala, Meio que poxa, o governo financia tudo, o né? Brasil não tem indústria de carro. Então, né? Agora, assim, Estados Unidos, tenho Ford, tenho GM, tenho, né? Essas empresas estão sendo prejudicadas. Tesla. E você vê algum impacto, assim, de prejudicar o empresário brasileiro? Porque existe uma conversa, né? Tipo, que a China tá querendo dominar tudo, né? Eu vou E te falar uma outra preocupação que afrontou muitos empresários brasileiros na importação. A guerra da Ucrânia. Não tem nada a ver. Sim. Aí o brasileiro viu a notícia, não, essa guerra aí é complicado, né? Não sei o que eu vou fazer, não, tem que esperar. Tipo, o brasileiro adora uma desculpinha, né? Exato. Pra não fazer as Porra, coisas, né? não, é a Cara, guerra do... Não tem nada a ver. Sim, Tipo, e a a gente pegou. gosta muito de delegar a culpa, né? Ah, a culpa é do governo, a culpa é de... E nesse caso, é mais próximo. Estados Unidos e China, parece, mas é deles a briga. A gente Legal. talvez foi afetado um pouco de alguns produtos brasileiros quem trabalha na exportação para os Estados Unidos. Pra lá, Só que é perigoso você brigar com o Brasil porque 1/5 da comida do mundo é fornecido pela gente. E, cara, é comida pra cacete. É. Eu não quero brigar com quem alimenta o E é povo, o né? básico, né? Então, assim, Comida. Caraca, a gente não sabia a gente é respeitado, vamos falar assim, Tanto é açúcar, que a taxa do Trump pro Brasil foi 10% das é a mais mínima, baratas, né? Porque eles não souberam calcular. café, a gente é o maior exportador, carne, o segundo maior exportador, o maior produtor, frango, o maior exportador, café, então assim, soja. açúcar, soja, milho, a gente fornece comida pros caras, a gente fornece a ração pro bicho. O bicho não come, não cresce, carne deles, né? E Lincoln, é engraçado porque a gente olha, né, pra China, é um país comunista, né? E tem tanta essa pegada, parece até um país capitalista, né? Porque tem tanto esse negócio de incentivo pro empresário, pro Não, quando você consumo. for lá, isso aí que você vai ficar mais maluca, porque Meio que dá um nó na nossa é cabeça. mais capitalista do que o pessoal vai em Shenzhen e fala, cara, Manhattan era bonito, né, em Nova York, quem conhece. Mas isso aqui é outra coisa, não tem sentido. Manhattan é um negocinho desse tamanho, isso aqui é uma cidade assim, né? Porque é muito diferente, Xangai. A China não se denomina comunista nem socialista. A China, ela começa num país que era totalmente separado um do outro. Aí vem o Mao Tse-tung, que é o cara que está impresso em todos os dinheiros, que foi
É o fundador do Partido Comunista Chinês. É o que, se você for nas áreas rurais, tem como se fosse escapulário do mal preso nas casas. E meio que Kim Jong-un, assim, vamos falar da Coreia, como em alguns lugares rurais ele tem. E ele consegue unificar a China. E como que você unifica um país dessa maneira? Com muita gente morrendo. Na verdade, o que ele fez foi, é assim e ponto. Se você não discorda, você vai sofrer. E ele fez várias coisas erradas, vamos falar assim, né? A primeira coisa era um país que não era socialista naquela época. O Mao era um cara extremamente educado, veio de uma família muito rica, tinha muito conhecimento de livros, de teoria, e ele copiou. Ele falou, cara, o Marx tem um conceito que parece... Se você lê, é bonito, né, a história. Todo mundo vai ser igual, vai ser próspero. Vai ser próspero, vai ser legal, tá funcionando na União Soviética, vou trazer para cá. E aí, quando ele faz isso, ele lança um programa que chama o Grande Salto. E o Grande Salto foi, deixa eu desapropriar esses fazendeiros que têm terras e vou colocar a terra é do governo. Se ele não concordar, ele morre. E eu vou pegar e vou fazer todo mundo produzir forçadamente para dividir para todos. Deu errado. Não deu certo. Não produz. Pessoas não querem produzir dessa maneira. Sim. E teve um negócio que chama Grande Fome. Um pouquinho antes da Grande Fome, ele contribuiu fazendo algumas decisões assim. Se a gente plantar mais que 2 sementes no mesmo lugar, cresce mais planta. Mentira, você gasta semente, acaba a semente e não cresce mais. Teve o erro dele. Junto com isso, como não estava caindo a produtividade das plantações, ele precisava culpar alguém e ele culpou os pardais. Ele falou assim, o pardal é o culpado, ele tá indo comendo a semente, ó. Caça os pardais. É real isso. Eles caçaram os pardais a ponto de quase extinguir essa espécie. Aí você fala, poxa, e aí? O pardal come grilo. Então no outro ano, infestação de praga em tudo que sobrava. E aí ele é responsável pela maior... Assim, estimam que ele matou de 40 a 60 milhões de pessoas. O segundo, que é Stalin, foi o maior ditador que matou gente, é menos que a metade disso. Ele matou muita gente, de fome. Você fala, caramba, como é que esse cara tá no escapulário? Como é que ele é Deus? Ele ainda fez mais uma depois. Ele fez a Revolução Cultural, que ele falou assim, todo mundo que pensa diferente prejudica o pensamento comunista. A gente tem que ter um pensamento unificado. O budismo, a religião, faz as pessoas pensarem em serem autônomas. Não faz sentido isso. As pessoas precisam ver o partido como salvador. E aí foi quando eles destruíram tudo que era do passado, costumes, cultura, história, religião, e criaram os novos. Eles falam que tinha que destruir os 4 olds, os 4 olds, e abrir os 4 novos. Cultura, isso que eu falei foi destruído e colocaram novo. Logo unificou a China. Então essa foi a goela abaixo da China. Deu errado. Só que quem discordasse dele era morto, traidor. Né? Tem até uma figura que trabalhou para o Mao, foi um dos braços direitos dele no começo, né? E depois foi crucificado, praticamente exilado e morto, é o pai do Xi Jinping. O pai do Xi Jinping, que é o atual presidente, trabalhou com o Mao. Foi exilado por traição, né? A história é legal, a história completa, mas só pra você ver. História aqui, né? Aí você pega ele falou assim, deu errado, e só conseguiram resolver isso quando ele morreu, que ele começou a se enfraquecer, tinha um outro cara que tinha uma influência política boa, e esse, pra mim, ou vamos pegar assim, pra mentalidade do Ocidente, pra quem tem um pouquinho mais de conhecimento econômico, foi o Salvador, que é um cara que chama Deng Xiaoping. É o antes do Xi Jinping. Depois do... Um pouquinho não, teve alguns. Mas o Deng Xiaoping, ele pegou uma frase dele que é muito boa, que ele fala que enriquecer é glorioso. Essa é a frase dele, assim, vamos falar assim. E ele falou assim, não dá pra manter nesse sistema, tá errado. Só que eu sei que eu nunca convenceria o partido a mudar. Então, primeiro ele fez uma estratégia política que ele não se deu tanto poder assim, pra não mostrar que ele queria ser igual ao Mao, só que ele teve poder suficiente para fazer mudanças radicais. Ele falou assim, vamos fazer um teste em uma cidade piloto, Shenzhen, que ali vai ser um país, 2 sistemas. Vai ser o partido, vai definir as diretrizes de governo, de políticas de comunicação, quem vai governar. Só que ali as pessoas podem sim abrir uma fábrica, as pessoas podem ter emprego, não vai ter mais fração de comida, e as pessoas aqui vão ser livres de fazer o que quiser e vamos tentar fazer com que o estrangeiro veja como é bom aqui. Ele foi o cara que visitou o Jimmy Carter, visitou lá o presidente, começou a abrir as portas para o estrangeiro. As pessoas falaram, poxa, tá se abrindo, faz sentido.
Vamos começar a investir nesse lugar. Ao mesmo tempo, o Japão era uma ameaça para os Estados Unidos, porque eles não paravam de crescer. Então era ótimo colocar um concorrente futuro de produção barata do Japão para a China. Então os Estados Unidos foi o maior patrocinador desse sistema. Começaram a criar um país, 2 sistemas, deu certo. Deu certo. Muito certo. Expandiram para Xangai, Qingdao, Chongqing. China criou um país, 2 sistemas. Então lá você pode ter propriedade privada, você pode enriquecer, você pode ter tudo isso, só que as diretrizes do partido não podem ser mudadas. Não pode ser mudado. Se você pegar a definição de capitalismo, é quando tem vários pontos, mas é quando a burguesia, os burgueses, os que comercializam, os ricos, têm o poder de influenciar o governo. Como aqui, se a gente se fundir, a gente cria lobby e influencia o governo. Sim. Na China, não tem assim. O governo dá as diretrizes para as empresas. O governo que influencia. Logo, não é capitalismo. Então, como é que o Xi Jinping se descreve isso? No livro dele, que é o livro oficial, eles chamam a China de socialismo com características chinesas. Então, depois do Deng Xiaoping, veio um outro cara que chama Jiang Zemin, depois veio o Hu Jintao, depois veio o Xi Jinping. Só que o Xi Jinping, ele foi esperto, ele falou assim, passou um mandato de 5 anos, passou outro, e ele modificou a Constituição chinesa, se colocou na Constituição como, junto do lado do mal, que junto com o pensamento do mal, nós temos que colocar o pensamento Xi, que é o dele. E ele mudou para ter reeleições sem limite. Ele pode ser ele é o cara mais... Acho que o Putin é o cara mais poderoso do mundo. E o Xi Jinping ali tá se tornando no mesmo nível que os dois. Né? E você que morou lá há tanto tempo, faz negócios lá com tanta frequência, tem algum costume, alguma coisa cultural que você admira e que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Olha, que eu admiro eu acho que se você pegar os chineses, ninguém consegue fazer engenharia reversa melhor do que eles. Esse é um fator. Vamos pegar em aspecto de produção. Se a gente pega no Brasil e tenta copiar alguma coisa, a gente não tem muita dificuldade. Eles são profissionais em copiar algo. Então isso pode ser pro ruim, que tem as cópias, as réplicas, mas eles conseguem copiar qualquer projeto. E eu diria que ninguém é melhor que o jeitinho brasileiro. E a gente é muito bom nisso, a nossa criatividade de resolver problemas. Só que o chinês, por ter essa característica de querer crescer mais forte que a maioria de nós aqui, eles aceitam meio que qualquer negócio. Aceitar qualquer negócio parece ruim, mas a gente não cresce, às vezes, aqui por nos limitar a arriscar e aceitar coisas novas. Ou vamos pegar um país mais conservador. Eu estava no Japão, a gente pegou uma história tinha um empresário lá que ele estava falando que ele queria exportar o hashi de madeira japonesa. Legal. Porque assim, o chinês usa muito bambu, é o principal, porque sobra muito bambu. O coreano gosta de metal, mas o hashi chinês, que chama kwaizi, não é o hashi, se falar hashi pro chinês é outro nome. O kwaizi, se você mandar ele para fora, é um dos que é mais exportado, porque é mais barato. E aí ele falou assim, poxa, mas tem mercado pro hashi premium de madeira? Não é muito, mas tem. E aí ele começou a buscar fábricas, ele contando essa história pra mim. E ele falou pro japonês, falou, cara, e aí qual que é a sua produção? Ele falou, cara, minha produção é pequena, uma fábrica pequena, é artesanal lá, muita coisa no Japão, né? Eu consigo produzir 8, 10 caixas por mês. Aí ele falou, poxa, eu tenho volume para comprar de você por mês 8, 10 caixas a mais do que você já produz. O que você acha aí? Ele falou, não tenho volume para fazer isso não consigo. Fala, não tem problema, aumenta um pouco. Eu acompanho, a gente vai comprando uma caixa agora, 2 caixas depois em outro mês, você vai se adaptando. Aí ele, melhor não. Eu tenho muito medo de não entregar, então aí você pega o extremo da honra, de eu não vou nem me comprometer com você. O brasileiro talvez aceitaria algumas. Com certeza. Mas o chinês eu com certeza. O brasileiro tá no meio termo. Topa qualquer parada. Porque o brasileiro, depois que ele atinge um certo nível de maturidade no negócio, ele começa a negar. Né? O chinês não. A gente começa a calcular muito, né? O chinês não. Eu gosto muito de usar o exemplo que por que o Brasil, a indústria nossa é muito ruim, não tem chance de mudar por algumas décadas. Se você chegar para uma indústria ociosa, grande, e falar que você quer começar a produzir um outro produto que não é com a marca dela, que é um produto de uma marca nova, ela não vai topar. Ela não quer, ela fala, não, minha marca, se quiser eu faço com minha marca pra você. Você fala, não, só terceiriza a produção, cara, você tem máquina aí, ó, foca na indústria. Não. E a China fala, tá bom. Traz.
que você quer? Muda aqui? Mudo. Quer que coloque o seu logo? São Coloco. muito bons, né, pra negociar e topar tudo e fazer. o que tem que Esse fazer. aspecto, vamos falar assim, da velocidade de copiar, junto com isso, faz dos chineses em si únicos. Sim. Daria para colocar outras coisas que eu admiro na China, que aí é outros que é o que faz eles ficarem baratos, né? A China não é barata por causa da mão de obra. O chinês ganha mais que o brasileiro desde 2015 já, o salário mínimo de lá. Então não é isso. Agora, se você pegar como eles montaram o país para ficar competitivo, é muito difícil algum outro país asiático tentar concorrer e bater com eles de frente. Não vai pegar tão cedo. Eles vão se manter ali por muito E tempo. uma curiosidade também que eu te acompanhando na viagem é os feriados, né? Que a gente fala que aqui no Brasil tem muito feriado e que lá não tem feriado, que trabalha dia e noite. Então, se puder falar um pouquinho dessa... Mais do que... Tem um país pior que a China nesse aspecto, né? O Japão também. Vamos pegar o Japão, eles têm 2 feriados no ano. Caraca. Só que não é um feriado. Você não trabalha por 5 dias ou 7, que são as 2 Golden Weeks deles. Uhum. Só que você não ganha. Ah, Se Não é implementar isso feriado. aqui no Brasil. Você não tá vindo trabalhar. é. Você quer vir trabalhar? Não tem como você vir trabalhar que eu tô fechado. A culpa não é minha. O governo que tá falando pra não trabalhar. Férias não remuneradas Então não tem que pagar. obrigatória. Essa é o Japão. Estados Unidos também é meio assim. Você tem férias. Você não vai trabalhar, você não ganha. Ponto. Aqui no Aham. Brasil que tem... O milhão China é um de- pouquinho diferente. China tem alguns feriados, que é o Ano Novo Chinês, que dá em torno de 10 dias. Tem o aniversário do Partido Comunista, que dá 1 semana, 17. E tem alguns outros ali, eles estão querendo fazer o Dia do Trabalho mais um feriado um pouquinho mais longo. Então essa foi a primeira vez que eu senti que realmente estava parado por 3, 4 dias. Somando, eles têm uns 20 dias de feriado. E o cara ganha? Ou não? Ganha. E o chinês tem 5 dias de férias por ano. Ah, ok. 5 Igualzinho mais 20, 25. Tá bem melhor que o Japão. Tá vendo? Eles estão tentando dar cada vez mais benefícios para os chineses gastarem dinheiro, né? O chinês não gasta. O chinês ele economiza aí 40% do salário na média. É muito dinheiro que eles guardam. Eles vivem de uma maneira muito mais simples, né? Eu lembro claramente na Huawei quando eu cheguei, eu vi um chinês, eu sentia dó dos caras que vinham. Tipo assim, caramba, esse cara é o gerente, tadinho dele, olha ele. Só tem um tênis, roupinha velha, sempre assim, descabeladinho. E depois eu lembro quando Uma eu fui lá aparência na... sofrida, né? Depois quando eu fui encontrar esse mesmo cara lá na China, lá em Shenzhen, quando ele foi pra lá visitar o headquarter da Huawei, também é em Shenzhen, né? Ele falou, tal, não sei o que, olha, eu comprei um apartamento ali, não sei o que. Eu falei, que legal, aqui eu tenho 2, não sei o que. E você olhava o cara, eu falava, mano... E aí que eu fui começar a entender cada vez mais que eles, diferente da gente, quando eles começam a ostentar, eles têm muito. E aqui no Brasil, o cara começa a ganhar um dinheirinho, ele já tem que começar a ostentar Exato. junto, né? Uhum. Às vezes ele ostenta pra ganhar um dinheiro. A maioria faz. Lincoln, hoje você tem quase 400 funcionários. Dá uma aula pra gente. Como que você faz pra gerir isso? Se puder falar um pouquinho do ecossistema também, né? Que a China Link foi o pontapé inicial. E aí depois, se puder falar o que veio... A minha estratégia de expansão como empresa, que acho que quando a gente começou a gente falou 20, não foi as 20 de uma vez, foi abrindo aos pouquinhos, hoje é um montão. Mas eu sempre tentei verticalizar, o que pode ser ruim para alguns, mas como eu aprendi desde o começo o conceito de sociedade, que foi eu tô lá, vou dar uma parte da empresa para alguém, eu vi que esse seria o futuro para crescer. E deu certo essa primeira sociedade Deu. que você falou? O italiano saiu porque não tem que vender para Itália. Não faz muito sentido. Eu vendi para HP, para os Correios italianos, mas foi legal, mas não tem nada a ver. Hoje ele é empresário do segmento ele tem bar, a gente sempre se encontra lá, bar, tem restaurante, Tá eu na levo China o pessoal ainda. em Shenzhen. Quando a gente vai lá, a que gente sempre legal. vai no bar dele. E aí eu falei assim, poxa, se eu estou gastando muito com esse serviço ou com este produto e ele está sendo o meu core, eu preciso trazer de alguma maneira ser parte desse negócio. Eu peguei um textinho, era alguma vez que eu li alguma coisa do Eike Batista, e ele falava assim, olha, o grupo X tal, tem várias coisas que ele fez errado, mas essa coisa é bem legal que ele fez. Ele falava assim, se eu estou gastando muito em um contrato de aluguel de equipamentos, e ele representa muito, eu vou comprar essa empresa. E aí ele chegava pro cara e falava assim, e aí, eu quero comprar a sua empresa, se você não quiser comprar, eu não vou renovar o contrato com você. Ele pagava bem. E ele fazia um negócio que é o LBO, né, que é o Leverage Buyout. Você pega um financiamento caro para comprar uma empresa, compra ela, só que ela está sendo paga com a própria geração de caixa
da empresa. Uhum. Então, todo o seu empréstimo, você como dono que comprou, tá pago pelo próprio caixa. Então, daqui tantos anos, o dinheiro da empresa Acaba pagou o seu negócio. Uhum. E como que era a garantia de geração de caixa? Minha, porque o contrato era dele, né? Uhum. Eu falei, caramba, genial isso aí. Ele compra uma empresa, com o próprio dinheiro ele se paga e você garante porque a demanda... E aí eu fiz uma maneira muito diferente, porque eu não comprei ninguém, que eu não tinha dinheiro, mas era o mesmo conceito. Eu vou usar um serviço que sou eu mesmo. Então, se eu tiver que pagar alguém, eu faço isso. Então, foi indo. Poxa, o primeiro passo era logística. O segundo, despachante de aduaneira. Depois, transportadora. Poxa, depois foi a ajuda na galera a vender mais. Depois foi ajuda para registrar marca. Depois foi contabilidade. Esse foi o conceito, né? Sim. Tipo, quanto mais coisas eu tentar manter ele, melhor o cliente. Então, às vezes, ele entra para um lugar, a gente cruza hoje os leads. Alguns a gente não cruza. E eu consigo fazer upsell de outros produtos que eu sei que ajuda ele também. Sim. Monta o ecossistema ideal para o cliente. E na minha cabeça, antes, eu queria fazer um ecossistema China. Era essa na minha cabeça. E aí, teve um negócio, por exemplo, que deu errado, que eu comprei uma escola de mandarim. Uhum. Só que a escola de mandarim não é o mesmo ICP, não é o mesmo público do cara que quer O importar. e-commerce, Pra né, mim do era tudo varejo. é China, a mesma coisa, não tinha nada a ver. Uhum. E aí foi um negócio que meio que flopou, que eu falei, meu, o empresário não compra isso. Eu achei Sim. que era, mas aí eu meio que saí de novo. Do Ele resto, essa terceiriza era a pra ideia. você isso, né? É. O mandarim. Aí no fim não valeu a pena. Então a estratégia de crescimento foi essa. Eu acho que o que facilitou o crescimento do grupo em si, hoje tem os outros sócios que são executivos das empresas que eles tocam. Uhum. Então eles têm total autonomia para São tocar. E líderes esses sócios de- já estava com você ou você trouxe de fora? Um dos sócios mais de maior referência, assim, um dos melhores que a gente tem no grupo hoje, vamos falar assim, se pegar de mérito do que o cara fez, foi o Rafael. Rafael entrou como estagiário em 2016. Ele Legal. foi estagiário de importação Olha que e legal. hoje ele é um executivo, assim, os negócios que ele toca são as taxas mais altas de crescimento, muito agressivo, e cada um tem uma personalidade certa. Uhum. Alguns sócios entraram depois prontos, tipo, ó, vamos fazer esse negócio junto. Ah, sim. A contabilidade, por exemplo, eu trouxe era um sócio de uma empresa um cara que tem uma contabilidade muito grande, e a gente trouxe junto, porque é muito técnico, Uhum. precisa ter alguém assim, né? Então ele trouxe junto e entrou. Medicina ocupacional também, mas a maioria veio de baixo. Então a gente meio que incuba os negócios e eles vão crescendo, né? Legal. Até uma cara. agência nova, uma agência de tráfego assim que a gente usa pra gente e para os nossos clientes. Esse cara veio de fora também. A gente trouxe um cara que já tinha uma empresa de tráfego e se fundiu. Muito legal. Legal. A gente conheceu o ecossistema e aprendemos muito ali, né? Sim, sim, é A gente incrível, já começou cara. a implementar algumas coisas da mentoria que a gente teve com você lá. Eu acho que pessoas, só para finalizar esse assunto, como a gente entendeu que a nossa matéria-prima era a gente. Tipo, serviços, da maneira como a gente isso que eu ia faz. falar. Quem presta serviço é gente, não adianta. E aí, o que eu comecei a ouvir lá atrás? Tipo, eu ia fazer curso, estudar, o cara falava assim, não, é que eu sou meu departamento, é engenharia aeroespacial, então é difícil contratar no meu segmento. Aí você, não, aí você ouvia outra, é porque eu sou industrial e o meu é peão, então aqui que é difícil contratar, é difícil peão. Aí você ia no cara no financeiro, financeiro tá muito complicado. Então todo mundo era a mesma Aham. coisa. E eu falei assim, cara, eu preciso achar um jeito já que eu não consigo pegar gente, eu preciso começar a formar gente. Uhum. E a gente começou a criar treinamentos de base de formar nossa equipe. Então, acho que uma dica besta para quem não faz, se você não tem na sua empresa, é um negócio chamado onboard. O onboard é um negócio documentado, que é uma jornada do que o cara entra, o que ele vai ter que aprender durante um período de pelo menos uma semana. E às vezes os empresários erram que eles não querem contratar porque dá trabalho treinar. Uhum. E aí o cara sai e ele fala, e agora tem que treinar de novo, então não quero. E o que eu fiz, eu gravei todos os treinamentos numa universidade, que a gente sabe gravar curso, um monte de gente sabe gravar curso. Uhum. Eu gravei curso interno das coisas que eu tinha que ensinar pro cara, com provinhas, com uma plataforma com R$150, e você tem lá a sua linha inteira de raciocínio de treinamento. Junto com isso, a maioria dos caras que eu conheço contrata alguém, o cara entra primeiro dia, faz entrevista, aí o cara chega, não tem o que fazer, às vezes tá formatando o computador dele, tá lá, senta aí. Aí chegou o computador, cara, olha o nosso site aí pra você conhecer o que a gente faz aí. Tipo, é o kit, olha o nosso site e estuda o nosso Instagram. Puta, aí o cara, não, claro, aí ele fica lá rolando o Instagram assim, lendo o que faz e deduzindo, né? Não tem muito o que fazer. Então a gente falou, não, primeiro que a gente tem que ensinar isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Quando a gente fez em todos os departamentos, eu diria que isso fez a diferença para poder contratar.
Uhum. e as pessoas ficarem. Tem uma trilha de educação para sua equipe, né? Então esse eu acho que é o maior Genial diferencial. É um pilar, né? E esse eu falo bastante no segundo livro. Tenho tanto a parte de capacitação, a parte de avaliação de desempenho e a parte de recrutamento. Muito bom. Então isso o nosso RH é bem robusto, ele é bom, assim. Eu lembro que você comentou isso com a gente Ele mesmo. é e bom. a gente... E vocês procuram mais? Vocês são mais hunters ou vocês aguardam? No começo, a gente tinha que pagar anúncio de vaga, colocar lá patrocínio na Cato, naqueles sites de outros de currículo. Cada vaga aparecia melhor em um tipo de site, a gente identificou isso. A gente pagava o patrocínio para receber currículos. Porque quando você é pequeno, ninguém quer trabalhar pro pequeno, né? Tipo, o cara, a maioria dos brasileiros, eles querem voltar para casa e os pais ou o tio sentir orgulhoso que ele trabalha no Bradesco. Exato. Olha, meu filho, ele trabalha no banco. Marca, né? Né? E aí ele bate, é assunto de almoço de domingo, né? Exato. Meu filho trabalha numa multinacional. E quando você fala, meu filho trabalha na clínica de estética da esquina, é um demérito já, as pessoas têm vergonha. Então sempre o que sobrava já era sobra. Você não ia poder pegar o tier 1 de pessoas, né? Porque ele não quer, ele nem manda currículo para você. E por isso que o treinamento e a trilha foi muito mais essencial no começo. Hoje, a gente está presente, a gente é a empresa do segmento, todas, na verdade, empresas são líderes nos seus segmentos, então assim, a gente aposta muito no LinkedIn, em conteúdo de marca empregadora. Legal. E não é muito segredo, é tipo postar a foto da equipe e falar, olha, hoje a gente fez uma reunião, aqui o clima é legal, só isso. Um postinho eu por vejo semana. no Instagram também, quem te acompanha. E aí a gente mostra, as Do pessoas começam a olhar, marketing bom. poxa, talvez aqui não é grande, mas é legal. E aí foi indo até que hoje a gente é grande. Então é muito fácil. Sim, Hoje realmente hoje as é pessoas mais fluido, querem né? trabalhar lá. Legal. Né? Legal. Essa é a diferença. E o que você vê de tendência, assim, para os próximos anos, para o varejo, para o e-commerce no Brasil? Que você poderia dar de conselho pro pessoal? Eu tenho martelado muito, tem alguns pontos, mas eu vou falar acho que nos dois principais. Social selling e live commerce. A gente gravou um episódio hoje sobre... Sério? Nós estamos hoje? aprendendo, gente. Nós estamos indo no caminho certo. Nós estamos aplicando as duas coisas e martelando nessa tecla. Para também. mim, eu vou todas as minhas palestras, tudo que eu falo, eu tô Muito bom martelando saber nisso. disso. Esse ano inteiro vai fazer isso. Porque vamos pensar o porquê. O maior mercado consumidor de live commerce hoje é a China. Mais de 80% dos chineses já compraram algo no live commerce. Quem dita as regras, a China quer, até 2030, ter 50% do mercado entre as empresas chinesas. Né? Vamos falar assim, as empresas chinesas de e-commerce marketplace querem ter 50% do mercado, somando todas elas. Hoje, o Mercado Livre domina aí com 15%, segundo lugar empata a Amazon e a Shopee com 7, 7,5%, Temu tá chegando, Shein, então entrando outros. TikTok Shop agora. Esse cara vai destruir, vai bagunçar tudo. Então, quando você pegar que eles trazem tendências e eles têm um negócio que é dinheiro infinito, se você pegar assim, tá o 99 Food. Eu acho que eu vi até uma notícia esses dias. 99 Food vai começar a dar vouchers de compra para não sei o quê. Esse é um método de chinês. O método é, ninguém me conhece, como que eu vou fazer as pessoas me conhecerem? Eu pago. Eu pago, é o que chama de V2C, né? O dinheiro do venture capital pro consumer. Blum, dinheiro direto de investidor para cá, aporte de banco chinês aqui. E aí o cara consuma pegar o hábito. Poxa, Uber, o 99 táxi tá mais barato. 99 táxi tá mais barato. 99, ele deixa de usar Uber. 99 é da China? Não sabia. Eles compraram. O Didi comprou a 99, né? O Didi é a empresa de lá. E aí quando você pega isso, eles repetem essa estratégia em todo lugar. Quando a Shopee veio pro Brasil, eles chegaram a perder R$13 por envio. E assim, eles batiam no... Aí você fala, mas são poucos envios, né? Não, bateu 1 milhão de envios semana. Depois bateu 1 milhão. Eles perdiam dinheiro, é infinito o dinheiro que foi perdido. Mas que se dane, eu criei o costume. Porque a maior dor das pessoas hoje no e-commerce, não diria nem dor, o que as pessoas ainda às vezes não entenderam o comportamento do consumidor online é que ele não quer trocar da plataforma que ele compra. Sim, é chato. Se você está acostumado a comprar no Mercado Livre determinado produto, você não vai trocar. Então, quando o chinês entendeu essa lógica e ele te força a sair para comprar determinado item nessa outra plataforma, ele tira e cria o hábito de consumo. Ele fez isso com roupa na Shein.
Uhum. Ele falou, eu vou focar nisso. A Temu daqui a pouco pode focar num item específico. E aí Nos esse Estados item Unidos sai. é muito home decor, né, Temu? E aí eles não vieram pra cá. Acho que pra cá não pegou isso aqui, eu não tenho, né? Não veio ainda. Não veio pro Brasil, né? Eles só estão naquele sitezinho, o né? seller não pode vender, né, ainda. Quando você Brasileiro. quando você pegar isso, e eles vão criar o hábito, vão fazer a mesma coisa, vai explodir. Então a tendência já que eles ditam tendências, eu entendi que o varejo chinês e a China, ela tá ditando tanta coisa, até mais que nos Estados Unidos, como antes eu vi que tinha nos Estados Unidos. Eu vou pra NRF no começo do ano, estudo o que vai acontecer com o varejo, trago tendências, fica as mesmas palestras por 6 meses de tendência na NRF. Quando o brasileiro entender que não é só isso, que aqui tá ditando coisa, e quem que tá vindo? O próximo player com dinheiro infinito? Douyin, TikTok. Lá é Douyin, não é TikTok. Quando você pegar eles, estão vindo pro Brasil para estar com dinheiro infinito. E o TikTok Shop, no segmento de beleza, nos Estados Unidos, produtos abaixo de $30, vende no TikTok Shop mais que Sephora, você sabe que ele vai causar um impacto. Vai ser porrada. O cara, quem tem audiência vai vender. E é tão fácil, se você cadastrar um produto lá, a maneira como é fácil, ele sugere para um criador de conteúdo, você não quer se afiliar a isso aqui, não? E aí você, tá bom, afilio e começa a criar conteúdo. É muito rápido. Nunca ninguém teve tanta audiência e atenção das pessoas como o TikTok tá tendo. Mais retém as pessoas ali dentro. O que pode mudar junto? Então, assim, se eu pudesse colocar uma tendência única, é o social selling usando o TikTok. Eu não sei o que o Instagram, ele tá muito devagar, né? Eu não sei como é que eles vão lançar pra bater com isso. Eles não fizeram nada ainda. Não, e estão prometendo o Instagram Shop há quantos anos? Então, eles colocaram aquele shopping que você clica o link lá, mas é ruim, sai, né? Você vai pra fora. É muito ruim, o checkout não é muito menos interessante. O YouTube segurança. vai lançar, acho que lançou nos Estados Unidos, um afiliado também. Aí, Tá começando a tentar. É. Então, quando você pega assim, se eu pudesse pegar de tendência, é se preparar para o social selling. Muito É bom. entender que quem tem audiência vai ter o controle da venda. Excelente. Quando você pega os dados do TikTok Shop nos Estados Unidos, mais de 50% das vendas são feitas nos primeiros 7 segundos do vídeo. Então você rolou, você já estava pensando talvez em um produto, ou você está naquele momento que você acabou de receber seu salário e você quer gastar, e você tem dinheiro sobrando, que é o perfil do brasileiro, né? Pô, dinheiro sobrando, eu preciso gastar. O que eu vou gastar aqui? Deixa eu ver. Passa um produto legal, dancinha, tá? Caramba, que legal comprar. Bom, quem vai para a China e começa a usar o Alipay ou o WeChat Pay, eles falam, não tem sentido usar Pix. Porque o Pix você tem que escanear, ou copiar o código, abrir seu banco, se autenticar, Pix, copiar código, pagar. No Alipay é você escanear o código, pagar, ele já desconta direto do seu banco que ele está conectado e sai. Se eles conseguirem integrar esse checkout rápido que eles conseguiram lá aqui, aí ninguém pega. Então a tendência A gente estava falando sobre isso, né? Sobre o checkout rápido também. Porque às vezes você não compra porque você não quer sair da plataforma, você vai para um site, tem que cadastrar, botar cartão. Então você já está cadastrado ali, cartão já está ali. 2 cliques, comprou, chegou. Então, eu também acho que o Instagram, o TikTok Shop vai vir muito forte e o TikTok vai crescer muito com essa usabilidade de poder comprar ali dentro. Vai ensinar a galera a comprar mais. Já tem crescido, né? Mas acho que vai dar um boom. Lá nos Estados Unidos é até quase lado a lado com o Instagram, né? O TikTok e o Instagram. No Brasil ainda é mais Instagram. Mas eu não sei porquê, os caras estão muito lentos. Eu não sei se eles estão no gatilho, tá querendo lançar um produto perfeito. Aqui, né? Ele devia ter lançado antes de chegar, mas já chegou, eles não lançaram. A gente foi no evento ano passado, em junho, chama Commerce Next, em Nova York. Aí a gente conversou com a diretora do TikTok Shop, ela falou, Brasil? Não, a gente nem sabe. Tipo assim, acho que eles estavam muito focados lá. Eu falei, nossa, vai vir daqui 2 anos. Aí 6 meses depois, o TikTok corta pro TikTok chegando. Um ano, né? Agora já chegou. Lincoln, pra gente já ir caminhando pro final, você tem hábitos, né? Agora falando sobre você, esse cara que tem quase 400 pessoas trabalhando para você nesse ecossistema, você tem hábitos saudáveis da sua vida que você gostaria de compartilhar, que você acredita que isso potencializa, né? Enfim, a gente tá tanto falando de performance, mas da vida mesmo, sabe? Assim, é um hábito da maioria eu trabalho muito com os jovens, né? E os caras são muito desleixados em geral, assim, com o que eles comem, com o que eles fazem, eles não estão nem aí. Na minha geração, a gente era um pouquinho mais preocupada. As pessoas que se cuidam um pouco é a minoria. Se eu pudesse dar uma luz em algo tão óbvio
a gente deveria cuidar na máquina mais importante do mundo pra gente, que é o nosso corpo, né? O nosso corpo é uma máquina com um monte de órgãos que são aí as peças e os equipamentos. E as pessoas não pensam muito. Então, o que eu tento motivar o pessoal lá, já teve ranking de quem vai mais pra academia. Ainda tem o ranking lá, Gabi? Eu chego, manda o ranking. Tem o ranking de todo mês, quem vai pra academia. Então manda o rankingzinho, pega a fotinho da pessoa, põe quem tá lá assim, quem foi mais. E a gente dá um prêmiozinho, né? É um prêmio simbólico, tipo de barrinha de proteína ou Vocês têm alguma o coisa. próprio restaurante lá, né? Pra pessoa comer melhor, né? Na verdade, ali é uma copa. O Uma pessoal copa. traz a comida. Ah, tá. Esse aí é um benefício só meu, aí que eu posso falar também. Tá. Mas não é nem um restaurante, mas eu posso falar. Então Entendi. a gente foca muito no. A gente, por exemplo, paga o vale-refeição pro pessoal, o vale-alimentação, mas tem a copa pra todo mundo trazer a própria comida pra Muito bom. ter. Legal. O cara guarda o Poder dinheiro comer também do saudável, dia. né? E ele guarda o E dinheiro é bem também, ele melhor faz. comer a comida que você fez que restaurante. Né? É. E aí, quando você pinta, a gente incentiva muito o esporte. Eu acho que o esporte, ou a disciplina, ficou na moda, acho que desde que começou, acho que ano que foi? O jiu-jitsu? Uns 5 anos? Quem tem foi uns o 5 primeiro? anos, né? Começou Ícaro fazer, aí entrou Wendel. Aí explodiu. Todo mundo assim, as escolas de jiu-jitsu tiveram o Você Zuckerberg. faz também, né? Faz esse ano pega preta. Aí. Pouquinho tempo, gente, que ele faça. Só vai pegar a preta agora. Aí Você entrou fora do hype, então, né? sim. Eu já fazia Você bastante. começou quando? Eu comecei, o primeiro treino que eu fiz em 99, vamos falar assim, quando eu era moleque, primeiro Foi aí no contato. Brasil, então. Depois foi no Brasil, depois foi na China. Na China? No Brasil. Brasileiros lá. Tem em todo lugar. É. Então, quando você traz o esporte junto, porque o esporte ele traz o seguinte, disciplina. Às vezes, por exemplo, eu já fiz o desafio de 1 ano de banho gelado. Tem uns aspectos saudáveis disso, mas eu adoro trabalhar no não, né? Tipo, no desconforto. E eu procurava maneiras de me causar desconforto. Eu voltei da China, eu coloquei algumas metas que eu tenho que resolver interno lá no grupo. Então eu falei, putz, isso aqui não tá legal, isso aqui perdeu um pouco a minha cara, isso aqui tá ruim, tem algumas coisas que eu não tô gostando. E eu falei, poxa, eu preciso trazer o Lincoln de volta. Aí eu falei, tá bom, ok. Porque eu sei que vai ser difícil. E o Lincoln de volta, o que ele faz? Ele acorda às 5 da manhã. Então eu acordo 5 da manhã, eu tô treinando 6 da manhã na academia, tomo banho, tô chegando no escritório 7h30. E o Lincoln do passado era 14 horas por dia no escritório. Eu falei, tá bom, vamos me dar um boizinho? 13 horinhas, 12 a 13 horas. Então, de média, eu coloquei pra mim que eu quero fazer 70, 80 horas a semana no escritório, nesse período de mudança. Sim. É saudável ficar assim por muito tempo? Não. Mas esse é o preço, o modo turbo, que eu preciso acionar por algum tempo. Muito bom. Então, se fosse colocar um hábito saudável, esse é o não saudável, né? É assim, é o cara colocar assim, eu preciso trabalhar, eu preciso dar um gás no meu negócio. Mas a primeira coisa do seu dia é cuidar da sua saúde. A primeira coisa eu treino. E o que eu faço, eu como bem saudável, né? Eu não sou bitolado, já fui, mas não sou bitolado. Eu como o que eu quiser, tomo o que eu quiser, adoro vinho, bebo também. Eu não sou muito fã de cerveja, sempre fui, fiz uma promessa, fiquei 3 anos sem beber. Quando eu voltei, gosto de vinho, então eu bebo. Não faço isso, só que eu Esses faço dias eu tava esporte. vendo seus stories lá, café da manhã, um pratão de arroz. Eu como. Eu gosto de comer a comida mesmo, que é um costume asiático. Se você traduzir café da manhã em chinês... Na roça também, lá em Minas. É? Marmita. Café da manhã em chinês, se traduzir para o português, é refeição da manhã. Então, o asiático, não só a China, Filipinas, todo mundo, a gente come comida mesmo, mais uma refeição. O conceito de desjejum era mais do português, né? Do europeu, que foi para onde a gente foi educado. Então, se pegassem esse hábito saudável pro empresário que assistiu até o final, né? Passou um tempão. Se alguém assistiu até o final, vamos falar quem assistiu, o cara vai ter... Coloca esse desafio para você, 12 horinhas mínimo. Aí ele fala, mas o que eu vou fazer 12 horas? Não é que eu tô o tempo inteiro fazendo... Mas assim, se eu não tô fazendo nada, eu vou pegar um livro de negócio que eu tava pendente, eu gosto muito de ler, e eu uso esse tempo dessas 14 horas dia, eu vou gastar ali meia hora para ler alguma coisa. Muito bom. Excelente conselho. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem de inspiração para os empresários que estão ouvindo a gente até agora. Eu acho que dá pra gente colocar 2, né? Eu acho que aquela minha frase, eu gosto muito de falar que a pobreza é um estado de espírito. Eu vim de uma família simples e hoje eu tenho coisas que eu acho que a cada 5 anos que passa, se você falar pra versão de 5 anos o que eu teria, o cara fala, não é isso aí, não exagera, vai. Isso aí não. Eu vou falar um negócio que pode parecer muito luxo e isso talvez não esteja na realidade de alguns. Mas em 2019, quando eu já tinha 8 anos quando eu tinha 11 anos de empresa já assim, bastante tempo, vamos falar assim, eu falei assim, cara, não aguento, eu tive um problema com um voo e eu falei assim, eu nunca mais vou de econômica.
nunca mais, cara, que se dane. Aí eu peguei a primeira passagem lá na China, eu lembro a próxima numa fábrica que eu tinha que visitar, o preço de uma passagem era 500 yuan, a outra era 1.200. Ok. E desde então eu nunca fiz isso. E você fala assim, poxa, mas que conselho é esse? Estimular a ambição. Uhum. Então, ou a gente arruma uma dor de cabeça, né? Pra gente, um boleto pra pagar, um imóvel que você teve que comprar, uma reforma do escritório, um computador novo, contratou alguém novo. Eu sempre dei o passo antes de ter o resultado. A gente também. Eu sempre fui arrojado. Tanto é que tem um sócio novo. Eu tenho um sócio novo numa das empresas, e aí tem a Melix. Uhum. É uma porrada o stand na Melix. O mais barato é 60 mil, que é tipo 2 metros quadrados. Aí eu falei, cara, a gente tem que ir. Aí ele falou, se a gente for, a gente vai ficar praticamente sem dinheiro. Todo o caixa que a gente tem na parcela a gente vai pagar, a gente vai fechar o mês com 0 e a gente vai ter que bater meta todo mês. Eu falei, exato, a gente tem que ir. Aí ele falou, mas e se der errado? Eu falei, não vai dar, não pode dar errado. Entendi. Então é isso assim, mas é poucas pessoas que fazem isso. Nossa, isso é muito bom esse conselho. Parece que depois que você dá o passo ali, que você chega, né? O chão aparece, né? O Kobe Bryant falava uma coisa assim, se você sabe o que você quer, o mundo vira sua biblioteca. Qualquer coisa que você vai contribuir vai pra você passar chegar pela lá, sua né? vida, você fala, cara, isso daqui contribuiu pra... Mas tem, eu não sei, eu não conheço profundamente a Bíblia, vamos falar assim, mas eu tenho certeza que tem alguma frase que você pisa primeiro e depois Deus põe coloca o o chão, né? Eu não sei se a gente inventou, porque não parece muito bíblico isso, né? Acho que a gente inventou. Mas talvez... tem embasamento bíblico, deve né? ter, Porque ter a fé, ela vai construindo, eu acho que né? a Tudo história de começa. Abraão é assim, né? Ele fala, ó, vai pra aquele lugar que eu vou te mostrar. Mas Abraão tava, tipo, Deus em fala, outra né? terra, né? Ó, olha pro sul, olha pro norte, olha pro leste, olha pro leste. Agora caminha, que tudo isso eu te darei. Eu Então Deus sempre dá a fiz daí. visão primeiro pra depois te dar. Tem uma história, quando eu tava nesse escritório crescendo, lá na China, nesse pequenininho, chegou uma hora que ao invés de 2 pessoas, tinha 4 pessoas trabalhando e tinha um sofá que cabiam 2 pessoas. Que era um sofá assim, que até uma foto às vezes que eu posto, antiga, que tem um relógio. Eu já vi. Era Eu já aquele vi, sofá. Cabiam 2 pessoas. E chegou um cliente grande, um distribuidor de Goiás, que pegou um crédito no Finimp, e ele queria visitar a empresa e ia vir ele, o sócio, e o filho do sócio. 3. pessoas. Falei, caralho, Ixi, eles vão não vir cabia. aqui e não tem onde sentar. Eu mudei de escritório uma semana antes, maior, para uma sala de reunião, para fechar Muito esse bom. negócio. E Muito fechou. bom. Então eu sempre fiz Muito essas bom. coisas malucas. Tem que Adoro fazer. isso. Me Isso identifico. é o que diferencia quem né, construiu todo o caminho. Porque uma coisa é As você pegar coisas não uma vêm empresa pronta, né? Que às vezes é até melhor se já tiver uma família que te dá uma empresa pronta. Mas a gente também, que é a mesma coisa que você, que teve que construir do zero, cara, é isso. Tem que dar o passo maior que a perna, e aí a perna estica e chega. Arruma uma parcelinha, arruma uma despesinha, põe aí Exato. que vai ser bom. Exato. É isso. Muito bom, Bom. Lincoln. Muito obrigada por essa mentoria. Eu falei que ia ser uma mentoria, né, gente? A gente Sim. esteve com o Lincoln antes e eu falei, gente, nós saímos de lá assim, ó, com a cabeça cheia de coisa, já começamos a implementar muita coisa. E você é uma das pessoas que tá, né, mudando, Nos inspiram, né? inspirando. Obrigada é por muito isso. bom ver. O seu crescimento ajuda a gente também a correr atrás e crescer. Isso é muito legal. Legal. Inspira a gente. Tem muita gente se inspirando em você. Parabéns. Continue, firme e forte. Obrigado. Obrigada. Ó, você que ficou até o final com essa mentoria aqui, deixa um comentário aqui embaixo, curte esse vídeo, manda para aquele seu amigo empresário que tá querendo saber sobre importação, mas também tá querendo se inspirar na jornada de outros empresários também. E muito obrigada por você ter ficado aqui até o final. Continue aguardando aí que tem mais episódios por Isso aqui. aí. Semana que vem tem mais. E não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos episódios. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Lincoln. Boa!